Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Vamos repetir o que Jesus disse? Paz seja convosco. E antes que se sentem, eu quero dizer-lhes algo que eu tenho repetido milhares de vezes, literalmente, por ser verdade, por ser importante, por ser atual, por ser expressivo. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Enquanto estão de pé, deixe-me pedir-lhes que abram a Bíblia para que leamos 3 versículos agora, em nome do Senhor Jesus. Sejam estes versículos Gênesis, fácil de encontrar toda a vida, né? Gênesis, capítulo 1, mais fácil ainda de encontrar. Verso 1, ainda mais fácil. Não tem nada antes disso. Gênesis 1. Eu vou pedir que as vozes femininas leiam o verso 1, por favor, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Amém. Posso pedir que as vozes masculinas leiam o verso 2? 1, 2, 3. Agora todo o povo de Deus, completando a leitura com o verso 3. 1, 2, 3. Outra vez, pode ser? Haja luz e houve luz. Não se incomodam de ler mais uma vez? É tão bonito e tão conhecido e tão verdadeiro que nós vamos repetir a leitura. 1, 2, 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. É tão fácil de memorizar que eu acho que não precisa mais nem olhar para a Bíblia, não é verdade? Agora, de memória, 1, 2, 3... Disse Deus, haja luz. Mas que lindo. 3 coisas. Disse Deus. Segunda coisa, haja luz. Terceira coisa, houve luz. A este livro sagrado, nossa mais profunda admiração. Ao Deus deste livro, nossa perfeita adoração. Agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui esta manhã e agradeço a Deus pelo meu nobre e prestimoso amigo Pastor Clebson, pela gentileza do convite para estar nesta querida igreja. Depois de algum tempo, passados esses momentos tão cruéis, não é? Que o mundo todo conheceu, não terminaram, mas para nós já estamos indo, não é? Graças a Deus. É como se já houvesse passado. Eu me alegro de estar diante do povo de Deus esta manhã. Povo que sabe o que quer. Povo que sabe de onde veio, mas que muito mais sabe para onde vai. Povo que conhece o Deus que tem, a graça que tem, o favor que tem. Povo que não se engana com as aparências deste mundo, porque conhece a transparente realidade do Evangelho. Deus seja louvado para todos sempre. Meus cumprimentos a todos e a cada um, no nome de Jesus. E agora um pedido muito simples, e agradeço se podem me atender. Tomem seu assento. Cada vez que um pregador do Evangelho assoma a tribuna... Muito obrigado, cavalheiro. Muito obrigado. Você sabia que pequenos gestos como esse que você acaba de fazer têm direito a uma recompensa de Deus? Porque a Bíblia diz que qualquer que der um copo de água aos pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. E como você trouxe hoje água para o menor, aí é que o galardão é grande mesmo. Quanto àquele assunto que te preocupa, cessem todas as tuas preocupações. Deus está no controle de todas as coisas. E esta porta, que por 2 anos e 4 meses parece que está fechada e não se abre, não é que vai se abrir? Não é que vai se abrir? Não é que vai se abrir?
Um copo d'água dá direito a muitas coisas. Um aplauso ao Senhor Jesus. Cada vez que o pregador assoma a tribuna, no mínimo ele precisa saber 3 coisas: saber o que vai falar, saber por que vai falar e saber aonde vai chegar. Quando essas 3 coisas não acontecem na mente e na vida de um pregador, as coisas não funcionam bem e a própria igreja se ressente de que alguma coisa não funcionou adequadamente. Nós já sabemos, já nos livramos da primeira, sabemos onde vamos ler, nós já lemos. Nós sabemos por que nós lemos esta palavra. Eu sei por que eu li esta palavra. Eu li porque foi a palavra que o Senhor me deu. E dia após dia, desses últimos 10 dias, dia após dia, o Senhor me falava sobre esta palavra, sobretudo sobre o versículo 3. Por isso que nós repetimos e repetimos e repetimos. Agora, onde nós vamos chegar, nós saberemos daqui a pouco, em nome de Jesus. Um dos propósitos que enche o meu coração nesta manhã é dizer-lhes uma vez mais, povo de Deus, da importância, da necessidade que cada um de nós tem de cada vez mais valorizar este precioso livro intitulado Bíblia Sagrada. Você já pensou alguma vez na vida o que seria do seu viver, da sua vida, se não existisse um livro chamado Bíblia? Se não existisse no planeta Terra um livro chamado Bíblia, nós não saberíamos algumas coisas que são fundamentais para qualquer pessoa. Número 1, nós não saberíamos nada a respeito de Deus, porque tudo o que sabemos de Deus, sabemos por causa do livro de Deus. Quantos dizem amém? Nós não saberíamos nada a respeito do céu, se todos os livros que falam sobre o céu pudessem ser anulados, porque não houvesse uma fonte que é a Bíblia Sagrada, nada se saberia sobre o céu, nada se saberia sobre os anjos, nada se saberia sobre a eternidade, nada se saberia sobre a formação do homem, nada se saberia sobre muitíssimas coisas que nós todos precisamos saber. Então não dá para passar sem este livro. Mas não basta gostar deste livro, é preciso dar a ele a devida consideração. De minha parte, eu espero sinceramente que este livro seja uma parte indispensável da sua vida e que você compreenda que é impossível sobreviver neste mundo sem os preceitos estabelecidos neste livro. Alguém pode dizer um lindo amém? Para dizer assim seja, glorificado seja o nome precioso do Senhor. Uma rápida pincelada sobre os 3 primeiros versículos da Bíblia, e nós então nos concentraremos no verso 3. Na verdade, o nosso alvo é o 3, mas é difícil você começar alguma coisa pelo número 3, já que antes existem 2 números. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus céus e a terra. Eu não vou falar sobre este versículo, mas ele me enche o coração, pastor Cléber. Em primeiro lugar, o primeiro versículo da Bíblia diz que quando não havia nada, já havia Deus, porque ele criou as coisas no princípio, ou seja, antes de tudo. Em segundo lugar, este versículo me diz que Deus está acima de tudo, porque o Criador está acima da criatura. O Criador está além. O Criador está além da criatura. Mas outra coisa que a Bíblia me ensina também é que este livro, ele é capaz de anular algumas das mais perversas heresias que circulam no mundo, as quais não vou mencionar aqui. Mas quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus está anulando todas as pretensões do inimigo, porque na verdade é Deus que manda, é Deus que tem, é Deus que pode, é Deus que sabe, é Deus que reina. A sabedoria é dele, o poder é dele, a glória é dele, a justiça é dele, o poder é dele, a unção é dele, a virtude é dele, o céu é dele, a igreja é dele, a Bíblia é dele, nós somos dele, o tempo é dele, a eternidade é dele, o futuro é dele, o passado também pertenceu a ele. Então tudo é dele, e porque tudo é dele, ele vai merecer mais uma vez o nosso aplauso. Quando você está lendo a Bíblia por inteiro, e você vai desde Gênesis a Malaquias para cumprir o Antigo Testamento, e você começa por Mateus,
E você chega na epístola aos Efésios, no capítulo 6, no verso 17, você encontra uma passagem especial, e diz assim: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito. Para que o Espírito precisa de espada? Para os combates contra o Espírito. Porque o mundo espiritual não se combate com armas carnais. Você não combate Satanás com sua inteligência, você não combate Satanás com sua sabedoria, você não combate Satanás com sua força, você não combate Satanás com suas armas, você combate e vence Satanás com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas quando você chega a esse versículo, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você se dá conta de que Deus elegeu sua palavra, que no caso é a Bíblia. Deus elegeu sua palavra para ser um instrumento que nós temos para vencer Satanás. O que significa isto? Você se dá conta do que quer dizer isto? É que você pode prestar qualquer argumento para Satanás e ele discutir. Mas quando você apresenta a palavra, Satanás sabe que a palavra é imbatível. Este livro que está na sua mão é imbatível. Este livro que está na sua mão é invencível. Este livro que está na sua mão não pode ser anulado, não pode ser deturpado. Esse livro jamais perderá o seu valor. Agora, é meu prazer mesmo dizer-lhes nesta manhã, que Satanás nutre um ódio desesperador contra a Bíblia Sagrada. Se você pudesse, isto não é interessante, nem queira, mas se você pudesse ter um flashzinho assim, uma foto assim, um pequeno vídeo, selfie não, pelo amor de Deus, mas se você pudesse ter uma fotozinha assim de Satanás, quando ele está confrontando a Bíblia, você veria que horror é a fisionomia dele. Satanás odeia a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia na verdade desmascara Satanás. Porque a Bíblia na verdade anula todas as intenções de Satanás. Porque a Bíblia na verdade vence Satanás. Mas eu queria dizer uma coisa sobre a Bíblia e Satanás. Por que Satanás odeia a Bíblia? E você sabe que Satanás odeia a Bíblia. Quantos sabem que Satanás odeia a Bíblia? Digo, eu sei. Todo mundo sabe. Mas por quê? Você sabe por quê? Deus não esperou chegar o livro do Apocalipse para desmoralizar Satanás. É muito tarde. Deus não esperou chegar o livro, as epístolas de Paulo para desmoralizar Satanás. É muito tarde. Deus não esperou chegar o livro dos Salmos para desmoralizar Satanás. Não, Deus desmoraliza Satanás é logo no primeiro versículo. A Bíblia já começa desmoralizando Satanás. Mas como desmoralizando Satanás? É o que você me pergunta, não é, irmã? Mas como desmoralizar Satanás? No versículo 1. Olhem como começa a Bíblia. No princípio, podem repetir após mim? No princípio, criou Deus todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que isso desmoraliza Satanás? O verbo central deste versículo é o verbo criar. Você pode dizer comigo, criar? Eu vou usar 10 verbos muito rapidamente e perguntar para você se Satanás é capaz de fazer. Satanás é capaz de ensinar? Sim ou não? Não, eu não estou perguntando se ele é capaz de ensinar a verdade. Ele é capaz de ensinar? Sim, vive ensinando toda hora. Satanás é capaz de ensinar. Satanás é capaz de fazer? Satanás é capaz de dirigir? Satanás é capaz de apacentar? E uma pergunta perigosa: Satanás é capaz de curar? É. Então Satanás é capaz de quase tudo. Se você disser, por exemplo, Jesus é meu pastor, o diabo diz, eu também sou pastor. Se você disser, Jesus é meu mestre, o diabo diz, eu também sou mestre. Se você disser, Jesus é meu diretor, o diabo diz, eu também dirijo muita gente. Agora, se você quer ver Satanás de boca fechada, se você quer ver Satanás mais irritado, se você quer ver Satanás, não sei se conhece esta palavra, é lá, não sei de onde no Brasil. Se você quer ver Satanás engolindo, se você quer ver Satanás sem poder dizer nada, diga assim, Deus é meu Criador. Ele se cala, porque até hoje, 20 de fevereiro de 2022, eu tenho o privilégio de informar que Satanás até hoje jamais criou coisa alguma. Imitar é com ele, clonar
é com Ele. Repetir é com Ele. Falsificar é com Ele. Agora é criar. Então se você abre a Bíblia e o diabo olha para a Bíblia, este é o livro que mais me desmoraliza. Por quê? Porque ele começa a dizer uma coisa que Satanás é incapaz de fazer. Agora, se Satanás sai perdendo de Gênesis primeiro, não precisa nem pensar no restante. Satanás começa a perder a sua grande guerra contra Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se você se dá conta disto e compreende o seu valor, eu lhe peço que, por gentileza, glorifique a Deus dizendo aleluia. Aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você nota na Bíblia que quando os anjos adoram a Deus, eles não dizem, nós te adoramos pela tua sabedoria, nós te adoramos pela tua misericórdia, nós te adoramos pelos teus favores. Os anjos dizem, nós te adoramos porque tu criaste, porque tu criaste, porque tu criaste, porque tu criaste, porque tu criaste. Verso 1, já vimos que o diabo está perdendo e nunca ganhará. No verso 2, existe aquele período que eu não vou levar em consideração aqui agora, por razões óbvias, aquele caos que houve, depois uma reconstrução, e entra o versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Pastor Kelson, Deus me impressionou esses últimos dias, como eu falei, com estas palavras. E disse Deus. E eu vou pedir que este lado aqui repita, o mais bonito que puder, porque os outros vão falar depois. Ok. E disse Deus. Não, e disse Deus. E disse Deus. Eu vim esta manhã como mensageiro de Deus para lhe pedir que conceda mais atenção a estas palavras de Gênesis 1 e 3. E disse Deus. Ou seja, a Bíblia começa apresentando para todos nós um Deus que não apenas cria, mas que diz, que fala, que se comunica, um Deus que tem mensagem. Existe o verbo falar, existe o verbo dizer. Se eu abrir a minha boca e sair qualquer som, qualquer coisa, você pode dizer que eu falei. Agora você não vai dizer que eu disse. Eu só digo quando aquilo que eu falo tem sentido. A Bíblia não começa dizendo que Deus falou. A Bíblia diz que a Bíblia começa dizendo que Deus disse. Ou seja, tudo que Deus fala tem conteúdo. Tudo que Deus fala tem mensagem. Deus não apenas fala, mas Deus fala e diz. Porque eu, pelo menos, eu não sei os irmãos, mas eu muitas vezes tenho falado e não tenho dito nada. Os irmãos sabem quando a gente está conversando com alguém, fala, diz, olha rapaz, você viu aquele irmão falou comigo, esse irmão falou muito, mas não disse nada. Agora Deus não, Deus fala pouco e diz tudo. Deus fala pouco e diz, nós às vezes falamos muito e não dizemos, Deus às vezes fala pouco e diz. Você está aqui esta manhã, sabe por que você está? Porque Deus disse que a igreja seria estabelecida e ela seria vencedora, e você está aqui porque Deus disse. Eu me encanto esta manhã de poder recordar que estas palavras iniciais da Bíblia Sagrada, Deus disse, são palavras que trazem à nossa memória a reflexão sobre algo que é muitíssimo importante. Quando a Bíblia diz que Deus disse, está dizendo que Ele é vivo, porque defuntos não falam. Quando a Bíblia diz que Deus disse, está dizendo que Deus tem o que dizer. É tanto que Ele tem o que dizer que disse. Mas quando a Bíblia diz que Deus disse e o que Ele disse aconteceu, está dizendo não somente que Deus tem sabedoria, não somente que Deus tem autoridade, mas também que Deus é fiel. Tem sabedoria, tem autoridade e tem fiel. Quando a Bíblia diz que Deus disse, primeiro, Deus tem sabedoria. Você pode repetir? Sabedoria. Não é preciso ter sabedoria para falar, porque as criancinhas que estão começando a falar, falam que só, mas não tem sabedoria, por isso não dizem nada. Agora Deus fala e diz porque tem sabedoria, mas não somente tem sabedoria, Ele tem autoridade, por isso Ele pode dizer coisas que eu não diria, porque eu não tenho autoridade. Mas Deus é fiel. E por que é fiel? Porque o que Ele diz não somente tem sabedoria,
não somente tem autoridade, mas ele é fiel para cumprir o que prometeu. Que pode levantar a sua mão como forma de expressar a Deus a sua gratidão, o seu louvor pelo que Deus fala e pelo que Deus diz. Diga: Deus, eu te louvo pelo que tu dizes, e o que tu dizes é o que me governa. Queridos irmãos, existem duas classes de pessoas. Primeira, as que não sabem o que Deus disse. Qual é a primeira classe? Eu não me incomodaria de esperar com paciência que todos falem, então eu vou repetir a pergunta. A primeira classe de pessoas, as pessoas que não sabem o que Deus disse. Essa é uma grande maioria. Segunda classe, as pessoas que sabem o que Deus disse. Se você fizer uma pergunta a alguém com muita seriedade, e essa pessoa for muito inteligente e puder lhe responder com sabedoria essa pergunta, ela vai responder assim. A pergunta é: escute, todo mundo sabe o que Deus disse? A resposta é: não, nem todo mundo sabe o que Deus disse. A humanidade se divide em duas partes. A primeira parte são as pessoas que não sabem o que Deus disse. Tem gente que nunca sabe o que Deus disse, gente que não conhece a Bíblia, gente que nunca se importou com coisas espirituais, não sabe o que Deus disse. Agora existe a outra classe de pessoas, as pessoas que sabem o que Deus disse. Uma grande diferença entre quem serve a Deus e quem não serve é que nós servimos a Deus por causa daquilo que Deus disse e daquilo que Ele fez. E quem não serve a Deus, talvez não sirva, porque não sabe o que Ele fez e nem sabe o que Ele disse. Então estou lhe pedindo essa manhã que não se esqueça do que Deus fez, mas que não se esqueça muito mais do que Ele disse. Porque o que Ele fez, fez depois que disse, e o que Ele disse, disse para fazer, e o que Ele disse, fez, e o que Ele fez, fez porque disse. Então glória a Deus pelo que disse e glória a Deus pelo que fez. Amém? Quantas classes de pessoas existem no mundo? Duas. Primeiro, as que não sabem o que Deus disse. Segunda classe, as que sabem o que Deus disse. Agora, vamos para outra divisão. As pessoas que sabem o que Deus disse se dividem em três grupos. Quantos grupos? Quantos grupos? Primeiro, as que sabem o que Deus disse, mas não creem. Sabem o que Ele disse, mas não creem no que Ele disse. Segundo, as que sabem o que Ele disse e creem no que Ele disse, mas não fazem. Agora, terceiro grupo, as que creem, as que sabem e as que fazem. Sabe o que eu estou entendendo esta manhã? Eu não estou falando somente para pessoas que sabem o que Deus disse. Eu não estou falando somente para pessoas que creem o que Deus disse. Eu estou falando para pessoas que sabem o que Deus disse, que creem no que Deus disse e que estão fazendo o que Deus disse. Estão fazendo o que Deus disse, estão cumprindo. E essa é a diferença entre crentes fracos e crentes fortes. Essa é a diferença entre crente maduro e crente imaturo. Essa é a diferença entre crente vencedor e crente fracassado. Os crentes fracassados são crentes, e são crentes porque creem, e creem no que Deus disse, mas não fazem. Eu quero te convidar neste momento a fazer parte deste terceiro grupo que sabe o que Deus disse. Mas como sabe o que Deus disse? Porque lê a Bíblia. Como sabe o que Deus disse? Porque não faltam os cultos. Como sabe o que Deus disse? Porque ouve as pregações. Como sabe o que Deus disse? Porque tem seus ouvidos atentos. Oh, coisa linda é saber o que Deus disse. Coisa linda é saber o que Deus disse. Quantos amam saber o que Deus disse? Agora, em segundo lugar, as pessoas podem saber o que Ele disse e crer naquilo que Ele disse. Tem gente que ouve dizer que Deus disse uma coisa, ou que lê na Bíblia que Deus disse, mas não acredita. Está escrito aí, mas eu não acredito. Agora, bem-aventurado é você. Sabe por que você está aqui hoje, domingo, pela manhã, nesta casa? Por três razões. Você está aqui porque você sabe o que eu disse. O que foi que Deus disse? Não deixando a congregação, como é costume de alguns. Por isso que vocês estão aqui esta manhã. Mas por que vocês estão aqui esta manhã? Porque vocês não somente sabem, mas creem no que Ele diz. Se eu estarei convosco todos os dias. E por que vocês estão aqui esta manhã? Não somente porque sabem o que Ele disse, não somente porque creem no que Ele disse, porque Ele faz o que Ele disse, o que foi que Ele faz? Diz assim: entrai na minha casa com hinos, com canções, e nós entramos aqui cantando, porque
antes de eu subir esta tribuna, foi solicitar aos irmãos que voluntariamente, generosamente, espontaneamente contribuíssem. E como é que você, por que você contribui? Você contribui porque Deus disse que é bom. Você contribui porque você crê que é bom, mas você contribui porque você já experimentou que é bom contribuir. Que interessante. Por isso, não percamos de vista esta palavra que parece tão simples e às vezes nem é digna de merecer uma mensagem. E Deus disse. Repita comigo, por favor, após mim. E Deus disse. E Deus. Eu não quero impressionar você com as minhas palavras, mas eu quero impressionar você com as palavras da Bíblia. E Deus disse. E Deus disse. E Deus disse. Agora ele chama a atenção para uma pequena revelação. Não é revelação que eu vou ter de um assunto que nunca ninguém falou, mas eu digo revelação de uma coisa que está escrita aqui na Bíblia. Só leia, a revelação já é sua. Satanás tem pavor do que Deus disse. Irmã, a senhora já percebeu isto? Por falar em senhora, só um instantinho, por favor. Posso merecer um pequeno favor da senhora? Respeitosamente lhe peço a gentileza de ficar de pé. Muito obrigado. Lhe peço a gentileza de pôr a sua mão na área do seu estômago. E eu tenho o prazer de lhe dizer que o Dr. Jesus lhe toca agora. Que o Dr. Jesus sinta a perfeita cura. Sinta, o senhor naturalmente é o esposo dela, né? Então sabe que ela precisa de uma bênção de Deus nesta área. Receba. E por que isto é possível? Porque Deus... Eu não sei se a irmã já tomou tempo pensando nisto, mas eu lhe chamo a atenção para esse detalhe. O diabo odeia o que Deus disse. Porque, primeiro, o diabo odeia o que Deus disse, porque ele sabe que se Deus prometer uma coisa, vai acontecer. Ele odeia. O diabo tenta fazer tudo o que pode para que uma coisa que Deus disse não aconteça, para ver se as pessoas se frustram. Só que ele sabe que se Deus disse, vai acontecer. Diga para você mesmo: se Deus disse, vai acontecer. Mas você vai ver uma coisa interessante na Bíblia, pastor Clebson. O senhor é o mestre na palavra. Foi Deus que quis que acontecesse, e eu respeito o conhecimento que o irmão tem da palavra de Deus. Outro mestre é esse aí, viu? Muito dedicado à palavra de Deus. E eu estou aqui aprendendo com os irmãos. Agora escute só. O diabo tem horror ao que Deus diz. Pastor, eu nunca pensei nisso. Para você ver esta manhã para saber, quer dizer, para lembrar isto. O diabo tem horror ao que Deus disse. Como é que eu posso provar isto pela Bíblia? A primeira vez que o diabo falou com um ser humano, ele se apressou em forma de serpente. E qual foi a primeira coisa que o diabo falou para Eva? Foi assim que Deus... Que foi o que o diabo disse para a mulher? Eu quero que você compreenda uma coisa, você que gosta de ler a Bíblia, e todos gostamos. Eu quero que você compreenda uma coisa hoje, você que ama estudar a Bíblia, e todos gostamos de estudar. Firme bem a sua fé no que Deus disse, porque Satanás vai tentar fazer você duvidar do que Deus disse. E eu faço uma denúncia pública aqui esta manhã. Satanás não cessa, Satanás não cansa de nos perturbar para ver se nós perdemos a fé no que Deus disse. Porque se você perder a fé no que Deus disse, você não tem mais nada em que possa se agarrar. Se você perder a fé no que Deus disse, você não tem nenhum escape. O que está nos sustentando, o que está nos segurando, o que está nos deixando em pé, e que nós acreditamos no que Deus disse. É que nós acreditamos no que Ele disse. É que nós acreditamos no que Ele disse. E como eu disse no princípio, cada pregador tem que saber aonde ele quer chegar. E onde é que eu quero chegar esta manhã? Eu quero chegar a este ponto, de ter a consciência tranquila, de que quando nós saímos aqui, nós vamos ser dizendo assim: eu creio mais hoje no que Deus disse do que eu queria ontem. Amém, 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 amém. Aleluia, 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 aleluia. Continue a glorificar a Deus, porque é bom glorificar.
essa questão é muito importante. E Deus disse. Existe um princípio, quando os estudantes de seminários, de institutos bíblicos e instituições similares aprendem, quando estão ali nas salas de aula, aprendem que nas aulas de hermenêutica, um dos princípios mais fundamentais, quando qualquer pessoa estuda as regras de hermenêutica da Bíblia, aprende o seguinte: isto que eu vou falar agora só acontece com a Bíblia Sagrada. E o que é? A primeira vez, é bom repetir, não é? Então eu falo, vocês repetem. A primeira vez. Oh, voz bonita da igreja. Vou falar de novo. A primeira vez que uma palavra ou expressão aparece na Bíblia, ela serve de fundamento para todas as outras vezes que aparece. Isso não tem um outro livro. E olha, o que já se escreveu de livros neste mundo não se conta aos milhões, não se conta aos bilhões. Eu acho que vai para casa, não sei. Ok. O único livro que aceita este princípio é a Bíblia. A primeira vez que aparece uma palavra na Bíblia, fique tranquilo. Esta palavra primeira chama-se regra da primeira menção. Ela fornece fundamento para todas as outras vezes que aparecer. Pastor, dá uma dicasinha para a gente ficar bem firme na prática. Ok, vou lhe dar. A primeira vez que aparece a palavra o Espírito Santo na Bíblia, primeira vez, diz assim, verso 2, e o Espírito deu-se, como a primeira vez que o Espírito Santo, quando aparece na Bíblia, está ligado ao verbo mover, como a primeira vez que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia, está ligado ao verbo mover, doutor, sabe o que acontece? Todas as vezes que o Espírito Santo aparecer na Bíblia, não há exceção. Todas as vezes que o Espírito Santo aparecer na Bíblia, ele está se movendo. Ele está se movendo. Sabe por quê? Porque lá no princípio, foi estabelecido o princípio. O Espírito Santo vai se mover. Você nunca vê o Espírito Santo parado. Está fazendo o Espírito Santo aqui parado, descansando. Está fazendo o Espírito Santo, estou tirando um break aqui. Não, o Espírito Santo se movendo. E sabem, não é preciso discutir. Ele está se movendo aqui. Ele está se movendo na tua mente. Ele está se movendo no teu coração. Tem gente aqui, só porque nós estamos meditando na palavra de Deus, a sua fé está aumentando. Não importa quem é o pregador esta manhã, agora importa muito o que é que estamos pregando. Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Então, esta é uma regra. Agora vamos usar esta outra regra para outra palavra. A primeira vez que o verbo separar aparece na Bíblia, está logo em seguida no versículo 4, diz assim, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Por causa deste primeiro versículo, você nunca vai encontrar versículo na Bíblia nenhum em que as trevas estejam juntas com a luz, porque no princípio Deus separou. Isso é muito lindo. Eu espero sinceramente que quando terminar esta reunião, este culto, espero que você ainda saia mais apaixonado pela Bíblia. Eu, pelo menos, eu estou literalmente apaixonado pela Bíblia. Eu creio nela, e você também? Eu creio nela, e você também? Agora eu só creio na Bíblia por uma razão, eu não preciso dizer as outras razões, sabe por quê? É porque o que está na Bíblia foi Deus. É porque o que está na Bíblia foi Deus que disse. O que está na Bíblia foi Deus que disse. E em terceiro lugar, eu uso agora o exemplo que está diante de nós. Primeira vez o Espírito Santo, ele está se movendo. Primeira vez a separação entre luz e as trevas. E aí é o princípio da doutrina da santificação. A impossibilidade de a luz conviver com as trevas. E em terceiro lugar, eu uso uma expressão. E disse Deus, haja luz e houve luz. Toda vez que Deus fala, ele está produzindo alguma coisa. Porque a primeira vez que ele falou, ele produziu alguma coisa. Ele não, neste versículo, ele não criou. Aqui não está dizendo que Deus criou a luz. O verbo criar está lá no verso 1. O verbo fazer está nos outros versículos, mas aqui no verso 3 não fala. E Deus criou a luz. Deus nunca criou a luz. E se você encontrar algum livro dizendo que Deus criou a luz, não acredita nisso não. Fecha isso. Se for na internet, passa para outro site. Ok.
Deus não criou luz. Mas como Deus não criou luz? Por quê? Porque para Deus criar luz, ele teria que criar a si mesmo. Porque Deus é luz. Porque Deus é luz. Então, quando você lê esse verso 3, aí não está escrito que Deus criou a luz. E disse Deus, eu crio a luz. Não. E disse Deus, seja criada a luz. Não. O verbo, que é exatamente correspondente ao verbo hebraico, em latim é mais claro do que em português. Mas isso não é assunto para tratar, não é, dessas questões de semântica. Quando a Bíblia diz que Deus disse, haja luz, sabe o que quer dizer haja? Diga, haja! Quer dizer... Haja, quer dizer, ei, todo mundo falando, haja, quer dizer, apareça. Mas apareça de onde? Se Deus é luz, a luz está dentro dele. Quando Deus disse haja luz, Deus estava dizendo assim, e a luz saiu de dentro dele. A luz saiu de dentro dele e começou a encher o universo. E começou a encher o universo. Agora, os irmãos me permitem que eu traga uma pequena observação. A luz. Existem dois elementos no mundo que são objeto de investigação dos cientistas e eles não conseguem chegar a um acordo. Os senhores são inteligentes e os senhores também são estudiosos. E depois que criaram o Mr. Google, aí é que tem muita gente sabida. Muito bem. Então, o que acontece? As duas maiores questões científicas que existem no universo são: primeira, a origem da vida. Segundo, a origem da luz. Você não consegue encontrar em nenhum compêndio de ciência deste mundo algum cientista que diga a origem da vida. Não consegue. E não consegue encontrar nenhum que diga qual é a origem da luz. Sabe por quê? Porque os cientistas que estão procurando descobrir a origem da vida estão deste lado. O que vocês estão fazendo? Procurando descobrir a origem da luz. E vocês aqui, procurando descobrir a origem da vida. E eles são separados. E sabem por que eles não descobrem? Porque a luz é inseparável da vida. E eles querem descobrir a luz sem descobrir a vida. Eles querem descobrir a origem da vida. E onde é que está isso na Bíblia? Mas a Bíblia não é um manual de ciência. A Bíblia é a manual da mais perfeita ciência que existe. Agora, a Bíblia não está aqui para atender capricho nosso, saber quantas gramas tem. Vai pesar. Pois bem, então o que acontece? A Bíblia diz, no Evangelho de João, o Evangelho tão conhecido, diz assim, que quando Jesus veio ao mundo, ele veio como a verdade. Já disse, eu sou a verdade. Mas Jesus disse assim, eu sou a luz. A verdade e a luz estão concentradas em Jesus. A verdade e a luz estão concentradas, a vida e a luz estão concentradas em Jesus. E quando você vai ao Salmo 33, você encontra o versículo, que versículo extraordinário, diz assim, na tua luz, veremos a luz, porque em ti está o manancial da vida. Eu vou confessar aos irmãos, eu tenho um grande respeito por este versículo. Eu vou até pedir que a igreja repita, em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Depois vocês veem, está no Salmo 33. De novo, em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Fala em luz duas vezes e fala em vida uma vez. Primeiro diz, em ti está o manancial da vida. Ou seja, dentro de ti há uma fonte de vida. Ninguém consegue vida se não chegar a Deus. Porque Deus é o Deus da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Mas o mesmo versículo que diz, em ti está o manancial da vida, diz assim, na tua luz veremos a luz, porque a tua vida produz luz e a tua luz produz vida.
Porque aqui toda pessoa, quando é salva, ela começa a entender o Evangelho. Tem gente que tem diplomas na parede, e vários, mais que tem gente que é formado em diferentes faculdades, mas não entende os mistérios da Bíblia. Ou, às vezes um cidadão novo foi tido, não é nem grande coisa lá no mundo da intelectualidade, e Simão, isso aqui é assim. Como é que você está entendendo? É porque toda vez que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos vida, e quem recebe vida, recebe luz. Se você tem vida aqui dentro, você tem luz aqui dentro. Se você tem vida aqui dentro, você tem luz aqui dentro. Agora, é uma coisa interessante. O senhor pode me fazer um pequeno favor? Eu lhe agradeço uma pequena ilustração, por bondade. Deus cria Adão por favor, pastor Carlos, muito obrigado pela sua gentileza. Aí Deus diz assim: Adão, eu vou criar um mecanismo, eu vou te explicar como é que vai ser. Toda vez que eu falar uma palavra, a palavra que eu falar, ela vai para o ouvido da pessoa, e depois ela vai para o cérebro. Aí o cérebro manda uma mensagem para o coração. Se o coração gostar do que o cérebro escutou, o coração aceita. Agora, se ele não aceitar, ele rejeita. É por isso que tem palavras que a gente ouve e fecha-se, fecha-se. É porque o cérebro disse para o coração: olha, esse rapaz está dizendo que não gosta de mim. Aí ele se tranca. Olha, esse rapaz está dizendo que gosta muito de mim. Então ele se abre. Pois bem, o que quer dizer isso? O mecanismo é este: a palavra entra pelo ouvido, vai para o cérebro e depois vem para o coração. Toda palavra que você ouve neste mundo, quando você ouve a palavra, primeiro vem para o cérebro e depois para o coração. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito simples para o povo de Deus que está aqui. Quando Deus decidiu fazer a Bíblia, Deus mudou este projeto. A Bíblia é o único livro que altera esta regra, porque a Bíblia não é palavra de homem, é palavra de Deus. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, ao invés de vir primeiro para o cérebro e depois para o coração, ela vem primeiro para o coração e depois é que sobe para o céu. A Bíblia, esta é a palavra da fé que nós pregamos, e está escrito em Romanos capítulo 10, a fé está primeiro no coração. É por isso que nós não argumentamos. Como foi que o Mar Vermelho se abriu? Eu não quero saber como foi que se abriu. Eu não quero saber como se abriu, porque eu creio que se abriu. Eu não quero saber como é que foi o dilúvio. Eu creio que o dilúvio houve. Eu não quero saber como é que Deus faz milagres. Saber. Eu quero é crer. Portanto, o que está no teu coração é maior do que o que está na tua cabeça. O que eu quero dizer com isso? Muito obrigado, pastor. É que quando Deus fala, Ele não fala primeiro com a nossa cabeça. Quando Deus fala, Ele fala primeiro com o nosso coração. Quando Deus fala, Ele fala primeiro com o nosso coração. Por isso que as pessoas, quando ouvem o Evangelho claro, quando ouvem o Evangelho verdadeiro, quando ouvem o Evangelho transparente, elas aceitam na cabeça o que já aceitaram no coração. E há tantas coisas que eu não entendo na Bíblia, mas não estou nem aí para isso, para não entender. Eu creio. Então, entenda bem, o que Deus disse não é primeiro para você entender, é primeiro para você crer. Você entende como foi que essa luz veio? Haja luz. Você entende? Entende? Eu não entendo. Você entende? Não. Você crê? Então você está no caminho certo. Sabe qual é o problema dos pecadores? É que primeiro eles querem entender e depois crer. Mas o Evangelho não é primeiro entender para depois crer. É primeiro crer para depois entender. Há muitas coisas, você talvez tenha 20 anos de crente e tem muitas coisas que você ainda não entende. Sim ou não? E você está preocupado com isso? Eu não estou preocupado. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Agora, uma notícia muito boa. O que Deus está apreciando primeiro em nós não é aquilo que nós entendemos, é aquilo que nós cremos. O que funciona primeiro no céu, quando você está orando, não é aquilo que você sabe, é aquilo que você crê. É aquilo que você crê. E Deus disse. Então, se Deus disse, depois você vai analisar o que Deus disse. Primeiro você vai crer. Eu não sei se eu vou ser bem fácil de ser entendido aqui agora, mas eu quero insistir nesse ponto, pastor Cléber, porque isto pode mudar a vida de um crente.
Quando Deus falar uma coisa para você, não discuta o que Deus falou. Não procure entender muito o que Ele falou. Primeiro, creia. Agora, depois que você crê, se houver chance, se houver tempo, você vai entender. Mas primeiro, creia. Abraão, que idade tem? Tu sabe, Deus, 75. E a tua esposa, não sabe, 10 mais anos. Ok. Então sai da tua terra, vai embora, eu vou te mostrar uma terra. Abraão não discutiu. E o GPS, Deus? É norte, sul, leste, oeste. Depois eu falo, Deus, e como é que é a terra lá? Abraão não discutiu. Se Abraão fosse entender a sua chamada, Abraão nunca teria atendido a chamada de Deus. Tem coisas que Deus está falando para você e você quer entender. Pare de desejar entender aquilo que não é para ser entendido, aquilo que é para ser crido. Não insista com Deus para lhe explicar algumas coisas que você não está preparado para a explicação. O que você tem é que crer. Aí o tempo passa e Deus disse a Abraão, e agora que idade? Agora tu já sabe. Eu estou 15 anos mais velho do que eu já. Então, está muito novo ainda, Abraão. Agora Abraão está lá nos 90. Abraão, assim, você vai ser pai. Deus, eu não vou dizer que Abraão disse isso, mas na minha imaginação, deixa de brincadeira comigo, Deus. O que é isso? Eu, pai, nessa altura. Se Abraão fosse procurar entender como é que um homem quase centenário ia ser pai, Abraão não teria sido pai. Há muitas coisas que você nunca vai precisar entender. E não existe um capítulo na Bíblia dos heróis do entendimento, dos heróis do conhecimento, mas existe na Bíblia um capítulo dos heróis da fé. Diga, crê. Não, bonito. Crê é melhor do que entender. Crê é melhor do que entender. Quando foi para desfazer o negócio, não é dentro do prédio ao lado, não é? Foi difícil de entender. Sabe quem foi que aderiu primeiro ao seu projeto daquele recuo? Foram os que creram. Pastor, não estou entendendo nada, mas eu estou acreditando na sua liderança. Eu não estou entendendo nada. Pare de querer. Sabe por que muita gente nunca é curada? Porque tem uma enfermidade que para Deus é tão fácil curar, mas ela quer que Deus cure explicando como é que vai curar. Me explica como foi que o mar vermelho se abriu. Você nunca vai me explicar. E eu não quero saber de explicação. Agora tem uma coisa, eu creio. Eu creio. E se você ler direitinho a Bíblia, você vai entender. Muita gente nunca viu isso na Bíblia, mas está escrito na Bíblia que a maneira como Deus abriu o mar vermelho foi transformando aquelas paredes do mar em gelo. Tem gente que nunca viu isso na Bíblia, mas transformou em gelo. Como é que a água fica assim? A água não fica, irmão. A água não aguenta, a água não fica a parede, agora o gelo fica. Não procure entender, procura crer. Não procure entender, procura crer. Tua fé é mais importante do que o teu conhecimento. Você está compreendendo a essência da palavra de Deus para esta manhã? Você está entendendo? Crê! Agora a gente vai gritar, não é? Crê! Ainda melhor do que compreender. Não é? Pronto, Deus. Se é o Senhor que está me chamando, eu estou aqui. Não é o seguinte, faz uma arca. Arca, Deus. Eu não sei o que é não. É um navio. Também não sei o que é. Faz. Por que, Deus? Porque eu vou mandar um dilúvio. Deus, outra vez eu não entendi. O que é dilúvio? Dilúvio é chuva. Deus, eu continuo ignorante. O que é chuva? Deus. Noé não sabia o que era chuva, porque nunca tinha chovido. Noé não sabia o que era arca, porque nunca ninguém tinha feito. Noé não entendeu, mas Noé creu. E a Bíblia diz, pela fé, Noé. Não é pelo teu entendimento, não é pelo entendimento. Para de querer entender o que Deus está trabalhando. Somente crê, somente crê, somente crê. Agora, depois que tu creres, Deus pode te abrir o entendimento. É muito melhor entender aquilo que nós já cremos do que crer naquilo que nós não entendemos. Então vamos. Vamos continuar crendo? Crer é melhor do que compreender? Aí Deus disse, tá bom. E nós chamamos minha esposa, o seguinte, está meio esquisito, mas eu creio. O que é, meu velho? Vou fazer um navio. E me explica o que é isso. E para que isso? Coisa feia, um negócio desse. E para que isso? Não é para cá do dilúvio. O que é isso, meu velho? Dilúvio. Chama os meninos que eu vou explicar. Os meninos já eram grandes. E que eu vou explicar. Aí explicou tudo. Papai, nós não estamos entendendo, mas nós estamos crendo. Nós não estamos entendendo, mas estamos crendo. Nós não estamos entendendo, mas estamos crendo. Durante 120 anos, eu posso imaginar, é muito fácil imaginar. Chanel, o que é isso? É um navio.
Para quê? Para o dilúvio. Porque o dilúvio é muito chuva. Senhor, você não está doido? Se não. E por que você está fazendo essa arca? Porque Deus disse. Por que você está fazendo esta arca? Porque Deus disse. A melhor resposta que nós temos para qualquer coisa na nossa vida não é justificar os nossos planos, não é argumentar as nossas ideias. Se você se apoia no que Deus diz, você não tem que explicar nada. Pastor, por que o senhor está fazendo isso, pastor? E senta aí que eu vou te explicar. E passa 2 horas porque eu não entendi nada. Então vai lá, eu estou fazendo isso. Agora a igreja vai, não é porque você está fazendo a arca? Não, você está indo nessa carreira toda embora a Sodoma? Por que você vai embora a Sodoma? Porque vai pegar fogo. Mas como é que você sabe que Sodoma vai pegar fogo? Como é que você sabe que Sodoma vai pegar fogo? Nós vamos melhorar a nossa vida. Nós vamos aperfeiçoar a nossa vida. Nós vamos nos basear mais no que Deus disse do que no que o jornal está dizendo. E esta é uma grande balança que está. Nós cremos no que Deus disse, mas também cremos no que Lúcifer diz. Nós cremos no que Deus diz, mas também cremos no que a mídia diz. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito simples, mas muito verdadeira. Na Bíblia não existe fake news. Você pode repetir isso? Você pode repetir isso mais forte? Na Bíblia não existe fake news. E Ló escapou de Sodoma, do incêndio de Sodoma, porque ele creu no que Deus disse. Deus chama Isaac e disse: Isaac, você vai ser pai. Mas a esposa era estéril. Como é que você vai querer que sua esposa estéril vai ser mãe? Se na sua compreensão isso não funciona. Chama o médico. Como é que chama o médico que cuida disso? Hein? É que cuida? Não, pediatra não. E obstetra, obrigado. Chama o obstetra, olha, minha esposa é estéril. Dá? Não, que é isso, rapaz? Não dá, não dá. Pois a minha vai ser mãe. E o que você está dizendo? Seu Isaac, você vai ser pai? Vou. Sua esposa estéril vai ser mãe? Vai. Por que você está tão firme nisso? O que é que faz Isaac orar 25 anos esperando que vai ser pai e a esposa vai ser mãe? É que Deus disse. Quando você crê no que Deus disse, sua vida fica mais leve. Quando você crê no que Deus disse, você tem mais transparência no seu sorriso. Quando você crê no que Deus disse, você tem mais quietude, você dorme até mais. Quantos podem glorificar a Deus? Elias sobe o monte Carmelo, quando chega lá em cima, ele disse: vocês 4 vão buscar água lá embaixo. E era um tempo de escassez. Vocês vão buscar água, vão trazer para cá, porque vamos encher esse rio de água. Esse homem está louco. Não tem água nem para a gente beber, agora vai trazer para jogar fora para chegar. Mas por que, Elias? É o seguinte, porque quando eles trouxerem água, eu vou pôr água nesse rego. Para quê? Porque vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram. O que é? Vocês nunca viram fogo lamber água. Eu nunca vi. Agora eu creio. Vocês nunca viram lamber. Mas, Elias, como é que você crê que o fogo vai lamber? É só por uma razão. Que Deus disse. Se você sabe o que Deus disse e crê no que Deus disse, você faz o que Deus disse. Se você sabe o que Deus disse e crê no que Deus disse, você está bem sucedido. Algumas pessoas estão aqui nos Estados Unidos. Nós viemos do Brasil, a maioria imigrantes. Essa nova geração nasceu aqui, mas nós estamos aqui, imigrantes. Quantas vezes o diabo disse: foi um erro, você nunca devia ter vindo para este país, olha o que você está sofrendo. Sabe o que é que nos impede de aceitar o sofrimento inevitável? É porque nós achamos que foi, usando uma linguagem muito vulgar, foi uma cabeçada que nós demos. Agora, sabe o que é
que nos dá resposta a todas as dúvidas e perguntas, é saber que Deus disse: você vai continuar nos Estados Unidos? Vou. Mas você não já teve problemas? Já. E você não já experimentou muito? E você vai continuar aqui? Por quê? Porque Deus disse que tem uma obra para mim aqui. As pessoas os brasileiros imigrantes mais felizes que eu conheço e que moram aqui, são aqueles que estão aqui, porque Deus disse. Todo mundo aqui sabe a história de alguém que planejou vir para os Estados Unidos, aí foi no consulado e foi negado. Aí foi a segunda vez e foi negado. Aí já abusou, né? Aí foi a terceira vez. Eu conheço o que foi. Eu conheço, não, aqui conheço, é minha parenta, minha nora. Foi 5 vezes no consulado. Aí na sexta vez, tu ainda vais, mas tu vai insistir, já te negaram 5 vezes aí. Mas por que tu vais a sexta vez? A resposta dela está em 3 palavras. Porque Deus disse. Se tu estás aqui porque Deus disse, descansa. Agora, se Deus não disse, eu não me responsabilizo por nada. Eu não estou falando hoje com quem Deus não disse. Eu estou falando com quem Deus disse. Volta para um pouquinho o teu passado e vê por que tu vieste para cá. Não foi porque Deus disse. Então Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Quantas vezes nós estamos enfermos, recebemos uma palavra de Deus que vamos ficar curados, e depois que o cidadão que profetizou para nós, dizendo que nós vamos ficar curados, nós pioramos. Aí quando a gente piora, o diabo chega e diz: olha, esse Deus de vocês é engraçado, né? Falou aí que você vai ficar curado, você está aí pior. O que você vai dizer? O diabo tem razão. Você vai dizer que o diabo tem razão. E o diabo tem razão. Diabo, é o seguinte: eu estou pior hoje, mas amanhã eu vou ficar bom. Mas como você vai ficar bom amanhã, se hoje vai estar pior? É porque Deus disse. É porque Deus disse. É tão simples o que eu estou falando esta vez. É tão simples. Agora me digam com franqueza: é ou não é verdadeiro? Pare de se sustentar no que Deus não disse e se sustente no que Deus disse. Meu filho é pastor de uma igreja, um dos meus filhos é pastor de uma igreja em Los Angeles, e no princípio da pandemia, logo no princípio da pandemia, Deus falou com ele: tu não serás atingido. E ele lidou com tudo que é gente de Covid, gente da igreja que teve Covid, e tudo, e tal. E mas só uso máscara quando for obrigado. E pai. E pai, sabe o que aconteceu? Nunca aconteceu nada. E você não teve medo de quê? Mas por que você acha que não vai pegar Covid? Porque Deus disse. Se você agora vasculha na tua mente, te lembra de alguma coisa que Deus te prometeu, e segura esta palavra agora. É um exercício muito bom para todos nós. Segura alguma palavra que tu tens de Deus. Deus me deu 6 filhos, hoje são 5, Deus me deu 6 filhos, e um dos filhos, 5 filhos homens, não preciso continuar, né? Porque se eu disse que 5 são, ok. E um dia, quando eles todos eram pequenos, é uma história muito linda, o Senhor apareceu a mim e disse: todos os teus pequeninos, eu morava no Rio de Janeiro, e essa pessoa que foi usada por Deus estava no Rio Grande do Norte. Não tinha ideia nem da minha vida, não sabia nem que eu tinha uma opção de crianças. Mas quando Deus fala, todos os teus filhos. Não, primeiro ele disse: eu vou te fazer uma pergunta. Sim, Deus me fazendo pergunta. Se tu és capaz de criar os teus filhos melhor do que eu disse: Deus, eu não vou nem te responder, o senhor sabe, eu não sou capaz de nada. Então eu vou fazer um acordo contigo. E Deus me disse uma palavra quando meus filhos eram pequenos: se tu nunca te negares a falar o que eu te mandar falar, eu te prometo, eu vou trazer todos os teus filhos para o meu ministério. Só que naquela época, mulheres não podiam vir para o ministério. Eu tinha uma filha pequena. Eu creio, é meio complicado, mas eu creio, né? É meio complicado. Os 5 homens, tudo bem, mas... E veio. Mudamos para os Estados Unidos. Um dia, por uma conveniência de residência, minha filha e seu esposo mudaram de endereço, foram para uma igreja americana, e um dia o pastor disse: eu quero falar com vocês no próximo domingo, um pouquinho antes do culto. E ela, assombrada, de meu Deus, o que será? O pastor quer falar comigo. Tem gente que quando o pastor diz: quero falar contigo, já pensa que é para puxar a orelha, e não é, mas isso é para liberar uma bênção. E quando chegou lá, ele disse: olha, minha filha se chama Keila e Brian, é o seguinte, eu não sei nem bem entender o que eu estou falando, mas Deus falou comigo claramente,
eu vou separar vocês para o ministério. Deus levou a minha filha para uma igreja americana, para quê? Para cumprir. E hoje todos foram ordenados. Por que foi que isso aconteceu? Por que foi que isso aconteceu? Agora você diz, pastor, eu entendo que o senhor está começando a concluir a mensagem. Na verdade estou concluindo já. Mas onde é que o senhor quer chegar mesmo? Eu quero chegar a 2 pontos finais. Número 1. Traz à memória agora tudo que Deus te prometeu. Traz à memória. Todo mundo aqui tem coisas que Deus já falou. Se tem algum crente que Deus nunca falou nada, irmão, te entrega a Jesus de novo. E começa tudo novo que ele vai falar. Ele vai falar. Começa a pensar em alguma coisa. Começa a pensar em alguma coisa. Começa a pensar em alguma coisa que está pendente. Não interessa o tempo que passou desde que Deus lhe prometeu. Deus disse? Disse. Então vai acontecer. 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 Deus disse? Disse. Deus não é responsável por nada que Ele não disse, mas é responsável por tudo quanto Ele disse. Fica de pé, no nome precioso de Jesus. Aleluia. Eu amo a maneira como a Bíblia começa. Ela começa nos dando uma garantia, e essa garantia é inviolável. Tudo o que vai acontecer. Paulo estava indo para Roma, e era a sua última viagem marítima. Foi uma coisa terrível. Primeiramente veio a tempestade, depois já parecia quase um tsunami, e daqui a pouco tira a carga do navio, tiraram. Agora, tira os passageiros, aí não tiraram, e vai morrer tudo. E Paulo disse, dá licença. Não joga os prisioneiros na água. Por que não? Não vai morrer ninguém. Mas como? Isso aqui, rapaz, você não entende de marinha. Não entende de marinha, mas entende de Deus. Não vai morrer ninguém. Mas por que não vai morrer ninguém? Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem servo, esteve comigo e me disse que não vai morrer ninguém. Sai daqui esta manhã tranquilo. Se Deus disse, vai acontecer. Eu vou falar e vocês completam. Se Deus disse, vai acontecer. Eu falo e vocês completam. Se Deus disse, 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 se Deus disse. Às vezes, nós estamos morando nos Estados Unidos e temos uma pessoa no Brasil. No caso que eu estou falando, literalmente, é uma prima. A gente tem uma prima no Brasil que está doente. A gente pensa que não vai, não tem jeito. Eu só quero te dizer que essa prima tem cura, porque Deus está dizendo que ela vai ser curada. Se Deus disse, se Deus disse, se Deus disse, não interessa quantos anos você tem. Se o que Deus disse não aconteceu ainda, vai acontecer. Eu termino lhe dizendo que eu já estive perto da morte várias vezes. Eu já escapei da morte por absoluto milagre. Uma vez foi de avião que parecia que era o fim mesmo. Uma tempestade que apareceu lá em cima e imagina todo mundo. Isso já faz muito tempo. Hoje o equipamento é um pouco superior, é bastante superior. Já estive perto da morte muitas vezes. E alguém me pergunta, pastor, o senhor não tem medo de morrer? Eu disse, agora não. Por quê? Porque Deus disse que eu vou viver muito. Porque Deus disse, eu lhe contei hoje uma experiência que eu tive. Eu fui separado do ministério no dia 10 de maio do ano de 1960. E o pastor da igreja disse, eu quero falar contigo amanhã à noite. Aí eu fui para o gabinete, ele olhou assim para mim, eu te chamei para dizer 2 coisas. Eu só vou dizer a primeira. É a seguinte, Deus me disse que tu terás um longo ministério. Como é que eu vou pensar que eu vou morrer cedo, se ele disse que eu vou ter um longo ministério? Se tu tens alguma palavra que Deus disse, segura. Segura. Tu sabes que foi Deus que te levantou para estar. E apesar de todo o progresso que tu tens tido, tu sabes que tu também tens inimigo. Tu sabes que o inimigo batalha contra ti, mas tu vencerás só por uma razão, porque Deus disse que tu levarás a bom termo o teu, não apenas o teu ministério, mas o teu pastoral. Se alguma pessoa nesta manhã, que já é tarde, se alguma pessoa tem uma promessa de Deus
que ainda não se cumpriu, mas você quer confirmar a sua fé no que Deus falou, quando eu falar o número 3, eu quero pedir que você levante sua mão como sinal de que você tem uma promessa de Deus, mas que ainda não se cumpriu. Se alguém tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu, quando eu falar o número 3, você levanta a sua mão e fique por um minutinho com a mão levantada. 1, 2, 3. Fique com a mão levantada. Em primeiro lugar, eu não fico triste de tantas mãos levantadas. Pelo contrário, isto me estimula, isto me anima. Todas as pessoas que estão com as mãos levantadas, olhem para mim agora, que eu tenho uma boa notícia. Vocês não vão morrer sem que se cumpra o que Deus diz. Segunda coisa que eu quero dizer para Deus: o diabo não pode impedir que Deus cumpra na vida de vocês o que Ele prometeu. Agora, se vocês querem isso, aplaudam fortemente a nossa